Ok, muito bem. Graças a Deus, estamos novamente aqui e nós estamos meditando sobre novos tempos, antigos desafios. E hoje nós vamos ver sobre temor do Senhor. A gente está meditando sobre os 10 mandamentos e como uma das bases, para a nossa caminhada no momento em que nós passamos por novos tempos e novos desafios como igreja, mas antigos desafios pessoais. São antigos desafios pessoais porque o coração humano não muda, né? A nossa maneira de pensar não muda com os novos tempos. A gente continua com a mesma essência, né? Nós continuamos com o mesmo coração. E nós já meditamos sobre a idolatria, né? A questão da idolatria, aquilo que a gente atribui um valor sagrado, mas que não é Deus, né? E muitas vezes a gente se confunde, né? Mas o pior é quando a gente não tem, se no nosso coração Deus não estiver ocupando o devido lugar, então nós vamos colocar outra coisa ali. Por quê? Porque o ser humano, ele tem essa necessidade de uma relação, uma fé no transcendental, né? No transcendente, no ser superior. Então, nós, seres humanos, sempre procuramos, nós buscamos, né, algo que está além de nós, que é superior a nós. E Deus coloca essa fome e sede por Ele em nosso coração. Então, a gente só vai ter paz, nós só vamos ter, ter aquela convicção de termos encontrado o que preenche o nosso coração quando nós encontramos a Deus. E hoje nós vamos meditar sobre o nome de Deus, né? O nome do Senhor. Vamos ler lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Diz assim: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Que será que significa isso? Né? Antes de a gente compreender o significado desta passagem, nós vamos primeiro saber qual é o nome do Senhor, o que é esse nome do Senhor, né? Vamos tentar entender qual o significado, né, do nome do Senhor, para a gente saber quando é que vai tomar em vão ou não, né? Então, a gente vai tentar compreender melhor o que é isso do nome, por que está ali nos 10 mandamentos. No tempo bíblico, o nome de alguém era ou alguém ou então algum objeto, né? Era mais do que só um nome. Na verdade, esse nome representava a própria pessoa ou representava o próprio objeto. Era esse o entendimento naquele tempo bíblico. Então, o nome equivalia exatamente à própria pessoa, né? O nome de alguém equivalia à pessoa. Então, você xingar o nome de alguém significava xingar a pessoa, né? Para nós hoje, esse significado de nome com alguém, às vezes, fica um pouco mais separado, né? Aqui para nós. Mas, naquele tempo, essa questão do nome era muito importante. E uma passagem que a gente pode ver, que ilustra bem, está lá em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 25, e
é ali um momento em que Nabal ele não cede, não atende um pedido de Davi. Aí Davi fica muito bravo e a Abigail, então, ela intercede por Nabal, né? E diz assim, 1 Samuel 25:25. Meu senhor, não des atenção àquele homem mau. Nabal, ele é insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Então, esse aqui, né, contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Olha, isso aí né, a Abigail tentando ali a interceder, né, e evitar que Davi fizesse um mal maior. Mas nós vemos aqui a questão do significado do nome. Isso aqui é um exemplo de como eles encaravam o nome de alguém, né? Por causa disso, então, a gente fala assim, nós vamos engrandecer, né, o nome do Senhor, nós vamos louvar o nome do Senhor, equivale a dizer, nós vamos louvar o Senhor, vamos engrandecer o Senhor, né? Nós vamos glorificar ao Senhor. Então, significa isso, né? O nome é algo muito associado com a pessoa ou com algum objeto. Por isso que a gente precisa tomar realmente cuidado quando a gente vai se referir ao nome, né? Vamos ver aqui alguns nomes de Deus. Quais nomes, né, que na Bíblia nós encontramos como nomes para Deus? Nós vemos primeiro ali El. Deixa eu ver, pode colocar o slide? Isto, obrigado. El, né? Ele significa Deus. Elohim é Deus no plural, né? Tudo o que se conhece como Deus, na verdade, é uma plenitude de Deus, né? Elion, Deus Altíssimo, Supremo. Dá para ver, né? El, Elohim, Elion, tem esse, né? O mesmo El, né? Yahvé, Yahvé é Senhor. Digamos assim, seria o que se considera o nome próprio de Deus, Yahvé. Por isso mesmo os judeus, eles não escrevem, né, as vogais aí, só coloca as consoantes para não assim, citar o nome de Deus, porque acham que são indignos, né? Nós somos indignos de sequer citar o nome de Deus. Então, eles colocam ali, na Bíblia hebraica, né, Yahvé, sem os vogais. Jeová é, na verdade, a transliteração portuguesa para o português de Yahvé. Nós chamamos Jeová, é a mesma coisa, né? Estamos falando do Senhor. Eié significa eu sou, né? Então, Deus mesmo, ele se denominou o eu sou, tanto Deus ali diante de Moisés, quanto o Jesus mesmo, em algum momento, ele usa essa mesma expressão, eu sou. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Então, isso aqui são os atributos de Deus, são nomes pelos quais Deus é conhecido ali na Bíblia, né? Nós vemos em todo lugar esses nomes, né? Deus Altíssimo, a gente vê bastante isso no Antigo Testamento, a gente vê esses que são nomes, realmente, né? Muito bem. Tem outros que, na verdade, não são nomes, mas são acontecimentos, comemoram acontecimentos, né? Às vezes a gente pensa que também, né, é a mesma coisa, mas é assim, por exemplo, o Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Isso aí foi dito por Moisés, está lá em Êxodo 17:15, no momento em que o povo de Israel estava lutando contra os amalequitas, e o povo de Israel venceu, porque Deus
abençoou, Deus era com eles. E Moisés, então, declarou: o Senhor é a minha bandeira. Foi nesse acontecimento. Jeová Shalom, o Senhor é paz. Esse foi Gideão, né? Ali é uma das, né, entre várias vezes que foi dito, né? Uma delas é o de Gideão, em Juízes 6, 24. E isso aí aconteceu no chamado de Gideão para lutar contra os amalequitas, né? O Senhor é paz. Mas isso aí foi um anjo que falou para Gideão, né? Não tema, Gideão, fique em paz, né? Porque Gideão ficou com medo, já que o anjo do Senhor apareceu a ele, Gideão ficou com medo de ser morto. Mas o anjo tranquilizou: o Senhor é paz. Jeová Chamá, o Senhor está ali. Em Ezequiel, ele, na sua última visão sobre a cidade santa, a cidade de Deus, então havia esse nome na cidade, ali, Jeová Chamá, o Senhor está ali, né? Então é um momento em que ele vislumbra assim, numa visão profética, essa cidade santa de Deus, descreve e ele vê esse nome ali, né, na cidade. Jeová Tzidkenu. Jeová Tzidkenu. O Senhor é a nossa justiça. Jeremias exclamou essa expressão, né, quando também ele falava sobre a vinda de Jesus, que Jesus, né, ele traria a verdadeira justiça. Então, o Senhor é nossa justiça. Essas expressões, elas não são exatamente nomes, são momentos, são acontecimentos na Bíblia em que houve, né, pessoas que, inspiradas por Deus, declararam, né, exclamaram: Jeová Nissi, né, Jeová Shalom, chamar, então, assim por diante. Outros que parecem nomes, mas na verdade são títulos. Por exemplo, ali, Jeová Eloé Israel, Senhor Deus de Israel. É um título, né? Deus de Israel. Jeová Sebaó, Senhor dos exércitos. Kedosh Israel, Santo de Israel. Atik Yomim, Antigo de Dias. Então, são títulos pelos quais Deus foi chamado, né? Esse Senhor dos Exércitos, ainda hoje, muitas vezes a gente ouve, né? Assim, atualmente, os judeus, às vezes, falando, né? Se referindo a Deus como Senhor dos Exércitos. E são títulos que nós vemos aqui, vemos que realmente também são como atributos, também como características do nosso Deus. E a gente, entendendo um pouquinho melhor sobre os nomes de Deus, né? Sobre o nome de Deus, vamos ver então o que é que significa tomar o nome do Senhor em vão. Quando a gente fala assim, tomar o nome do Senhor em vão, eu lembro que quando eu era mais novo, né? Não faz muito tempo, eu era criança, eu ouvia dizer assim: não tomar o nome do Senhor em vão é não ficar falando: meu Deus do céu, né? Oh, Senhor, Deus, né? Oh, meu Deus, né? Pelo amor de Deus. Eu conheço uma pessoa, né? Um conhecido, é ateu. Então, às vezes ele fala assim, ele vai falar essa expressão, mas ele fala assim: pelo amor. Interrompe no meio, pelo menos ele é coerente, né? Ele não acredita em Deus, então não fala pelo amor de Deus, ele fala pelo amor, né? Bom, não tem muito sentido, né, falar isso, mas é uma expressão de exclamação, né, de alguém. Mas, né, my God, né? Às vezes se fala assim,
isso aí é tomar o nome de Deus em vão, né? Realmente, se a gente falar, se a gente expressar essas palavras sem estar pensando em Deus, respeitosamente, né? Sem estar no coração de maneira respeitosa, é realmente tomar em vão mesmo, né? Falar por falar, assim como uma expressão de susto, uma expressão, seja qual for, se a gente não estiver com essa atitude respeitosa em relação a Deus, então realmente poderia ser tomar o nome do Senhor em vão. Também a questão de jurar, né? Assim, eu juro por Deus. Juro, né? Em nome de Deus. A gente não deve, ouvia falar também, a gente não deve jurar por Deus, né? Porque não é bom isso, né? Isso e realmente é verdade. Jesus, ele mesmo diz que a gente não pode jurar nem por Deus, nem por coisa alguma, porque nós não temos nenhum poder para garantir qualquer coisa. São palavras de Jesus, né? Então, literalmente, tomar o nome do Senhor em vão significa tomar o nome do Senhor para um propósito vazio ou para um mau propósito. Então, isso é tomar o nome do Senhor em vão. Propósito vazio é algo sem sentido, sem significado, sem nada de valor algum, né? Ou para um propósito mau. Agora, isso equivale, então, já que o nome não significa apenas um nome, mas significa a própria pessoa, significa tomar a pessoa de Deus em vão, né? Tomar a pessoa de Deus para um propósito vazio, né? Tomar a pessoa de Deus para um mau propósito. Realmente, isso é muito mal, isso é muito ruim, né? A gente não pode ficar assim, cometendo, né? Realmente usando o nome de Deus para qualquer coisa. E também nós vemos assim, será que a gente toma em vão o nome de Deus só assim, né? Só quando a gente fala sem pensar, ou só quando a gente jura sem pensar também, tentando provar que nós estamos falando a verdade? Será que é só assim que a gente toma o nome de Deus em vão? Tem outras maneiras, se nós formos, conforme nós lemos a palavra de Deus, existem outras maneiras, né, pelas quais a gente toma o nome de Deus em vão. Por exemplo, se a gente pensar, né, em que tomar o nome do Senhor em vão é desrespeitá-lo, desrespeitar o seu nome, né? Desrespeitá-lo. Então, nós vemos lá em Isaías 29, capítulo 29, 13 a 16, mas vemos primeiro aqui, 13 e 14, né? Esse povo, porque o Senhor disse, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Por isso, uma vez mais, deixarei atônito esse povo com maravilha e mais maravilha. A sabedoria dos sábios perecerá, a inteligência dos inteligentes se desvanecerá. Então, é uma maneira de desrespeitar a Deus quando a gente louva com os lábios, quando a gente fala coisas com os lábios, mas o coração está longe. O coração está pensando, né, em outra coisa. E não é apenas uma coisa assim, né, de corpo presente, espírito ausente. Não é tanto assim, mas o caso é quando estamos adorando a Deus, mas o nosso coração já está tramando outra coisa, né? O nosso coração está, na verdade,
atado com outra coisa que desagrada a Deus. Com a boca está adorando, mas o coração está longe. É nesse sentido, né? Por isso é tão repugnante diante de Deus. Continuando, versículo 7. Versículo 7 não, versículo 15, né? Aqui em diante. Portanto, bom, eu vou ler aqui. Ai daqueles que descem às profundezas. Poxa, será que é isso mesmo? Eu acho que eu errei alguma coisa aqui. Desculpa aí, gente. Vamos ler aqui, então. Ai daqueles que descem às profundezas para esconder os seus planos no Senhor, que agem nas trevas e pensam: quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Vocês viram as coisas de cabeça para baixo, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou: ele não me fez? E o vaso poderá dizer do oleiro: ele nada sabe? Nós vemos aqui que essa atitude diferente, né, incoerente com aquilo que fala a nossa boca, vem de um entendimento que é como esse aí: acho que ninguém está nos vendo, acho que Deus não vê, né? Deus não, será que Deus está sabendo? Né? É um pensamento, é claro, um pensamento assim, básico, né? Errado, né? Porque Deus vê todas as coisas, Ele enxerga o nosso coração, Ele sabe o que nós estamos pensando, mas aqui alguns pensam, né? Acho que não vai acontecer nada, acho que não tem problema, não, né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. E são coisas que muitas vezes, assim, nós já estamos decididos, já tramamos, mas quando chega na hora de estar diante de Deus, a gente faz exatamente aquilo que é esperado, né, de um bom adorador. Mas muitas vezes o nosso coração está com outra direção. Isso não é raro, né? Mesmo com os melhores cristãos, né, isso muitas vezes acontece. Por isso, gente, a gente precisa ter realmente bastante cuidado, né? Quando a gente vai louvar, adorar a Deus, por isso que a gente ora, né? Senhor, sonda nossos corações, sonda nossas mentes, né? Afasta de nós decisões, sentimentos ou pensamentos que não agradam ao Senhor. É um momento, por isso, que a gente tem de nos colocar diante de Deus, saber que diante de Deus nós não temos como esconder nada, né? Então, é nesse sentido que a gente precisa temor do Senhor, saber que Ele, né, está vendo e Ele não vai deixar impune, né, quem costuma praticar, quem costuma viver desse jeito. Muito bem. Também nós vemos lá em Malaquias, capítulo 1, versículos 6 e 7. Malaquias 1, 6 e 7. O filho honra seu pai e o servo o seu senhor. E o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está o temor de que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos. A vocês, sacerdotes, são vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira o desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Bom,
essa passagem, ela nos fala bastante sobre oferecer diante de Deus algo que não é digno de Deus, né? Algo impuro. Oferecer diante de Deus algo que vem proveniente de pecado, algo que é proveniente de algo que desagrada a Deus. Não adianta querer oferecer diante de Deus algo impuro. Deus sabe e Deus não vai honrar, né? Deus não vai se agradar disso. Então, por isso aqui fala uma profanação, né? Poderíamos dizer assim. Muitas vezes, por isso a gente precisa perceber o que nós oferecemos a Deus. Né? Então, é algo, né, que concorda mais ou menos com aquela questão de um coração impuro, mas um coração que muitas vezes está longe de Deus. Os lábios falam, os lábios louvam, mas o coração está longe de Deus. Então, esse é o maior problema diante de Deus. O que a gente deve fazer, então, né? Se a gente tem dificuldade com isso? Alguns podem falar, bom, se eu não consigo agradar a Deus, é melhor eu dar um tempo. É melhor eu me afastar, melhor... Não, não é isso. Irmão, nunca a gente deve desistir, nunca devemos nos afastar de Deus. A gente precisa ser confrontado por Deus. Muitas vezes somos confrontados por Deus, e quando nós precisamos confessar o nosso pecado. Né? Em 1 João 1,9, diz lá, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o primeiro passo, né? Puxa, eu estou com esse problema, né? Às vezes eu faço isso, ou me peguei, né? Assim, irmão, então vamos nos colocar diante de Deus, confessar o nosso pecado, porque ele é fiel e justo para perdoar, nos purificar de toda injustiça. E ele diz assim, em Hebreus também, 12:28, por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Então, servir a Deus agradavelmente que agrada a Deus, né? A gente precisa agradar a Deus com reverência. Essa reverência também, temor, respeito, né? E piedade. Piedade é um fervor, né? Um fervor um fervor espiritual, um zelo espiritual. A gente precisa ter isso em nosso coração. Saber que Deus se agrada daquilo que é santo, que é correto, né? Daquilo que é verdadeiro, daquilo que é conforme a vontade dele. A gente não pode esquecer disso. Então, a nossa vida precisa ser pautada por essa reverência, essa piedade diante de Deus. Em Atos 9:31, nós lemos ali, assim, pois, as igrejas... tem Hebreus 13:5 ali, estou pulando aqui. Portanto, ofereçamos sempre por ele, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam, proclamam, louvam, né, o seu nome. Então, sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome, né? Confessam o nome do Senhor de maneira, né, reverente, piedosa, com temor de Deus no coração. Então, isso é louvor a Deus, né? É como um sacrifício de louvor. É isso que Deus recebe, né, de cada um de nós dessa maneira. E Atos 9:31 diz assim,
Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Então, mais uma vez, essa palavra temor do Senhor, ela salta aos nossos olhos, né, quando nós andamos diante de Deus, né, quando nós estamos diante de Deus, Deus nos ama e nós ficamos seguros com isso. Nós realmente, Deus concede a sua graça, a sua misericórdia para nós, e nós recebemos a graça e misericórdia de Deus com gratidão em nossos corações, porque nós recebemos o que não merecemos, né? E o castigo que nós merecemos também, nós somos perdoados, né, por causa do sangue de Jesus. Mas nós precisamos, então, ter essa atitude do coração de temor de Deus em nosso coração, né? Nós precisamos andar, precisamos louvar, precisamos adorar a Deus, né, com esse temor de Deus, essa reverência, essa piedade, né, em nossos corações. Para a gente concluir, então, o nome do Senhor. Tomar o nome do Senhor em vão é mais do que falar impensadamente, né? Tomar o nome do Senhor é falar pensadamente, né, o bem a Deus, mas com o coração longe de Deus, com o coração com outra atitude, né? Então, tomar o nome do Senhor em vão, também a gente poderia dizer como falsidade dos nossos lábios, né? Nossos lábios falam uma coisa, mas a intenção é outra, tem outras intenções. Qual é a solução para isso? É nos arrepender diante de Deus, confessar, andar com o temor de Deus em nossos corações. Por isso, quando a gente também diz, né, confessar o nome do Senhor, né, confessar o nome do Senhor, a gente tem que levar isso em consideração, esse temor de Deus em nosso coração, essa reverência, né, ao Senhor. Não é de qualquer jeito que nós vamos adorar a Deus, não é de qualquer jeito que nós nos aproximamos de Deus, de qualquer jeito no sentido de que nós vamos como estamos. Deus nos aceita como estamos, mas nós precisamos começar a lembrar que Deus se agrada de temor no nosso coração, né? De reverência, e nós chegamos, confessamos o nosso pecado. Deus nos perdoa os nossos pecados, né? E Ele mesmo transforma nossos corações, transforma nossas vidas. Ele mesmo coloca esse temor de Deus em nossos corações. Ele mesmo nos transforma, né? Então, é isso que nós precisamos, para que não tomemos o nome do Senhor em vão, né? Para que não desrespeitemos ao Senhor. Então, é esse o sentido. Vamos orar? Vamos ter um momento de oração? Senhor nosso Deus, nosso Pai celeste, nós, ó Deus, vemos na Tua palavra, nós vemos ali, ó Deus, quão importante é essa questão de temor de Deus em nossos corações. Saber que o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor é todo-poderoso, e o Senhor, ó Deus, pode fazer tudo o que o Senhor quiser, o Senhor é soberano, e nós não podemos esconder nada do Senhor. Por isso, ó Deus, nós queremos pedir, ó Deus, porque muitas vezes nós incorremos nesse pecado. Mas, ó Deus, perdoa-nos, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, a ter o nosso coração temente a Deus, nosso coração temente ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a ter o nosso coração que é reverente ao Senhor, que
em situação nenhuma, nós queiramos desrespeitá-lo ou fazer qualquer coisa que possa parecer desrespeito. Mas, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a manifestar em nossa vida, em nosso coração, em nossas atitudes, em nossos comportamentos, em nossas ações, o temor de Deus, o respeito ao Senhor, essa reverência, essa piedade ao Senhor. E, ó Deus, por isso, ó Deus, quando nós confessamos o nome de Jesus como nosso Senhor e Salvador, ó Deus, nós queremos pedir que o Senhor coloque essa atitude, ó Deus, de temor do Senhor em nossos corações, em relação ao Senhor Jesus. Ele morreu por nós na cruz, deu a sua própria vida em nosso lugar. Ele que derramou seu sangue para perdoar os nossos pecados. Ó Deus, Ele é o nosso Senhor. E ajuda-nos, ó Deus, a termos uma vida, transforma-nos, ó Deus, a termos uma vida digna, uma vida coerente com a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, é o que nós colocamos e pedimos neste momento, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.